Bom, eu estava olhando aqui a lista, 4 de vetores, e eu vou resolver o exercício 14 para vocês, tá ok? Então, o exercício 14 está aí na tela, são dados os pontos A e B, encontrar o ponto P nos casos, e aí são 3 casos. Então vamos lá, vamos começar resolvendo o item A. O ponto P pertence ao eixo AY e é equidistante de A e B. Equidistante quer dizer que o ponto P está à mesma distância do ponto A e do ponto P. Vamos ver como que vai ficar então esse exercício. O ponto A tem coordenadas -4 e 3, e o ponto B tem coordenadas 2 e 1. Então, eu vou desenhar os dois pontos aqui no GeoGebra. Então, o ponto A e o B, as coordenadas estão aqui, né? E aí a gente quer o ponto que é equidistante, quer dizer, está à mesma distância do A e B, mas esse ponto tem que pertencer a esse eixo aqui, né? Que é o eixo OY. Um ponto para pertencer ao eixo AY, ele deve ter a abscissa, né, 0. O eixo, a coordenada x tem que ser 0, porque aí ele só vai ter coordenada y, que ele pode subir ou descer. Como que a gente faz isso aqui? Então a gente vai dizer que a coordenada x é 0, que a gente chama de abscissa, e a coordenada y a gente não sabe. Então a gente vai colocar, vou colocar aqui um valor a, e aí vocês vão aprender um novo comando aqui no GeoGebra, que é o seguinte: quando eu coloco 0 no x e a no y, esse a ele não sabe o que é. Então pode ser qualquer valor. Então ele vai criar um controle deslizante. Aí eu falo ok. E aí olha que legal, ele criou um ponto A com x valendo 0 e o y valendo 1, porque é o valor de A. Só que eu posso movimentar isso aqui, e aí o valor de A, que na verdade vai ser o valor do y. O ponto C, para ele pertencer ao eixo AY, tem que ser 0 no x, e o y pode ser qualquer coisa, que eu coloquei um valor A, e eu posso variar esse valor A aqui. Então agora qual que é a questão? A questão é que a distância desse ponto A até o ponto C seja a mesma distância do ponto B até o ponto C, e ele quer saber quais são as coordenadas de C. Então eu pensei na gente fazer o seguinte: criar um segmento do A até o C, que ele chamou de F, e um segmento do B até o C, que ele vai chamar de G. E aí, se você olhar na janela de álgebra, vamos arrumar aqui. Se você olhar na janela de álgebra, tem os comprimentos. Então, conforme eu for variando o valor de A, o ponto, no caso eu estou diminuindo, então o ponto C vai diminuindo, e a gente vai comparando aqui o valor de f e g. A ideia é que f e g sejam iguais, porque a distância do A até o C, que é o f, seja igual à distância do C até o B, que ele chamou de g. Então eu vou mexendo aqui, e vamos ver se a gente consegue. O g está menor, aí eu vou subir, ver se é possível igualar. Então eu vou subindo, e parece que aqui o f e o g têm o mesmo valor. Então, o f, que é essa distância, é igual ao g, que é essa distância. Então, quer dizer, o ponto C aqui está equidistante de A e B, e ele pertence ao eixo AY. Então, a resposta seria que o ponto C tem que ter coordenadas 0 e 5. Bom, mas esse é o único jeito? Se eu não tiver o software de novo, eu não resolvo? Resolve. Então, a gente vai resolver da seguinte maneira. Seguinte, pessoal. A gente vai fazer assim, ó, imagina que tenha um vetor de A para C. Então a gente pode até criar aqui, não vai mudar em nada. Então um vetor de A para C e um vetor de B para C. Deixa eu apagar os segmentos aqui. Se a gente quer que o ponto C seja equidistante de A e de B, então a gente quer, na verdade, que o tamanho desse vetor seja o mesmo tamanho desse vetor, né? O tamanho do vetor U, o mesmo tamanho do vetor V. O tamanho é o módulo do vetor. Então basta a gente igualar o módulo do vetor U com o módulo do vetor V. Lembrando que as coordenadas de C a gente vai colocar 0 para x e y deixar aberto, né, que eu coloquei em valor em A, valor de A, e pode ser variável. Então a gente vai deixar 0 e y, as coordenadas do ponto C. Aí eu fiz um texto aqui para a gente ver como vai ficar então. Então, deixa eu tirar essa malha que vai ficar melhor também para a gente observar aqui. Então olha só como que vai ficar.
o módulo do vetor AC tem que ser igual ao módulo do vetor BC. Mas o módulo de um vetor, se eu tenho as coordenadas do vetor, é dado pela raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, né, em x, e somado com a diferença das coordenadas em y. Então vai ficar 0, que é a coordenada do x, menos 4, que é a coordenada do x do ponto A. Isso ao quadrado, mais, aqui pensando que as coordenadas são 0 e y, então vai ficar y menos a coordenada daqui y, que é 3, isso ao quadrado. Igual, né, o módulo do vetor AC tem que ser igual ao módulo do vetor BC. E o módulo do vetor BC vai ser 0 menos a coordenada x daqui, que é 2 ao quadrado, somado com y menos 1, que é a coordenada aqui ao quadrado. E dentro da raiz quadrada aqui é expressão para a gente calcular o módulo do vetor. Como os dois estão ao quadrado, se a gente levar ao quadrado dos dois lados, a gente elimina as raízes. Então vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, um quadrado perfeito aqui. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e aqui y menos 1 ao quadrado. Bom, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter 16, e o desenvolvimento desse quadrado perfeito é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repetindo o procedimento do outro lado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Bom, a gente consegue eliminar o y ao quadrado daqui com o y ao quadrado daqui, soma 16 com 9 dá 25, menos 6y. Do outro lado, 4 mais 1, 5, menos 2y. Então, passando o 5 para cá, fica 25 menos 5, que é 20, e o 6 para cá vai ficar positivo, tira 2, dá 4y. Bom, então 4y é igual a 20, conclusão y é igual a 5. Então, quando esse ponto C tiver ordenada 5, né, quando o y for 5, aqui o ponto C, 0 no x, que a gente colocou para ele pertencer ao eixo AX, e 5 no y, o módulo do vetor U vai ser o mesmo valor do módulo do vetor V, que a gente já tinha visto anteriormente com a distância, né, do ponto A até o ponto C com segmento. Ok? Então é assim que a gente resolve o exercício sem o software.